Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos neste exato momento iniciando o nosso sétimo estudo do Apocalipse. Nós já estamos na lição de número 7, hoje João e o livrinho aberto. Nós estamos usando este guia de estudo, o Bíblia Fácil, Apocalipse, como base para os nossos temas. Quero aproveitar esse momento para dizer o seguinte, né? Hoje, segunda-feira, dia 17 de outubro, nós estamos numa semana de oração na Igreja Adventista do Lago Sul, e por isso que o tema de hoje está sendo gravado. Então, por favor, aproveite bastante o estudo. Na semana que vem voltamos ao vivo, é muito bom ver os nomes, as reações, as participações, mas eu não queria deixar essa semana sem fazermos o nosso estudo, né, do Apocalipse, ainda mais porque já estamos na lição de número 7. Detalhe, já fiquei sabendo que o tema da semana passada foi bem complicado, as 7 trombetas. Me comprometo a voltar nessa temática com vocês, mas não se esqueça, nós não estamos explorando de maneira completa cada capítulo do Apocalipse, cada tema. Gente, seriam assim, cada um desses estudos, eles poderiam facilmente virar 2 ou 3. O que eu estou fazendo aqui junto com você é despertando o interesse para que você continue estudando o livro de Daniel, o livro do Apocalipse, a Bíblia, né? E para que você também tenha um norte, um rumo, quando você estiver fazendo as suas pesquisas. Beleza? Então, gente, hoje nós estamos iniciando esse estudo, a lição de número 7, mas como sempre começamos, nós vamos orar. Vamos falar com Deus? Querido Pai, muito obrigado. Estamos numa semana de oração, quantas bênçãos já estamos recebendo, mas o nosso estudo, o nosso compromisso em conhecermos o Apocalipse continua firme. Pai, nos orienta, nos mostra a tua vontade, que possamos compreender aquilo que estudarmos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, cada tema do Apocalipse, ele interfere, ele tem uma relação direta com a nossa vida. E no tema de hoje não vai ser diferente. Então, quero que você fique atento, vou usar os slides, ao mesmo tempo também quero trazer os comentários a respeito do nosso tema de hoje. Assim como no capítulo 7, o capítulo 10 do Apocalipse, ele fica em um intervalo, né? Ele acaba revelando algo entre a sequência final. Então, você percebeu o que é interessante? Vai chegando ali no sexto selo, há uma pausa, e aí então nós temos o sétimo selo. Essa pausa, ela é importante porque Deus apresenta um quadro da última mensagem de Deus antes da vinda de Cristo. Então, o Apocalipse apresenta um quadro, né, justamente da última mensagem de Deus antes da segunda vinda de Cristo. Você lembra, pelo que nós estudamos até agora, em que momento da história nós estamos? No tempo do fim. Qual é a mensagem de Deus? Quem vai dar a mensagem de Deus para o tempo do fim? Então, é o que nós vamos ver no nosso estudo de hoje. No livro de Apocalipse, capítulo 10, você sabe, esse é o livro base que nós temos. Qual foi a cena que João viu? Gente, eu fico imaginando o privilégio e, ao mesmo tempo, os desafios que envolvem a vida de João, né? Idoso, ele foi mandado para a ilha de Patmos e a cada visão ele tinha realmente revelações incríveis. E o versículo 1 diz assim: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Eu vou aproveitar para compartilhar com vocês a apresentação de hoje, mas quero já te mostrar, trazer a sua memória. Você viu que interessante a descrição do que João viu? Ele viu um anjo forte descendo do céu. Engraçado que esse anjo, ele se parece, essa descrição, com algo que nós já vimos também aqui no nosso estudo. Você está lembrado? Então, deixa eu mostrar para você aqui. Ok? Está acompanhando aí? Tela? Beleza. No nosso estudo de hoje,
A gente já tem aí algo, um elemento muito interessante. Nós vamos falar sobre João e esse livrinho aberto. Acabamos de ler Apocalipse 10:1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Queridos, João, ele tem uma visão, sabe de quê? Do Cristo ressurreto. Se você fizer a comparação com Apocalipse, capítulo 1, os versículos de 13 a 16, você vai ver uma semelhança entre a descrição de João, aí de Cristo ressurreto, com a figura desse anjo forte, certo? Então, quem é esse personagem do Apocalipse 10? Gente, esse anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, é uma referência a Cristo Jesus. Bom, com isso não estou dizendo que Jesus é um anjo. Jesus não é um anjo. Jesus, ele é representado de diversas formas ao longo da Bíblia. Ele é o anjo do Senhor, ele se apresenta de diversas formas. Mas olha que interessante aí no nosso estudo. É dito que havia um arco-íris que estava ali no cenário. O arco-íris, irmãos, faz lembrar da aliança que Deus estabeleceu com Noé. A aliança que ele estabeleceu com toda a humanidade, de que ele nunca mais iria destruir o planeta Terra por águas do dilúvio. Este arco, que é citado então na Bíblia, representa a misericórdia e a justiça divina como sendo a base do governo de Deus. Que Deus maravilhoso, não? Mas, avançando aqui no nosso estudo, esse anjo que desce, esse anjo forte, e por conta dessas semelhanças, nós podemos afirmar que esse anjo, essa figura que João viu, era o próprio Jesus, né? Mas vou destacar mais uma vez, Jesus não é um anjo, ele é Deus, é chamado na Bíblia de o Filho de Deus, como uma identificação do seu papel em nos salvar, como um daqueles que, como Deus que se tornou como um de nós. E eu fico imaginando o quão confortante foi para João contemplar a Jesus, o Senhor da história. Estando preso, ele foi visitado por Cristo ao longo desse período em que ele escreveu o Apocalipse. Agora, o que que esse anjo trazia em suas mãos? Vamos ver Apocalipse 10, versículos 2 e 3. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. Gente, que livrinho aberto é esse nas mãos de Cristo Jesus? Quando lemos a Bíblia, quando lemos Apocalipse, especialmente o capítulo 10, até percebemos que esse livrinho tinha sabor. Na boca, doce, mas lá no estômago, amargo. Mas a primeira coisa que precisamos fazer é identificar que livro aberto é esse. Apocalipse 10, o versículo 8, diz assim: A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: Vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Bom, para efeito de referência, Daniel capítulo 12. Pode, me acompanha? Vamos lá, Apocalipse, Daniel, né? Capítulo 12. Daniel é um livro profético e que está diretamente conectado com o livro do Apocalipse e, claro, com todo o restante da Bíblia. E o que aconteceu? Daniel recebeu uma série de visões, mas parte dessas visões, elas são destinadas para o tempo do fim. E justamente em Daniel, capítulo 12, nós encontramos o versículo 4. Gente, olha que linda essa conexão entre os livros proféticos. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela, fecha o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então,
a conexão que existe entre esse livro de Daniel fechado com o livro de João, né, que estava na mão do anjo, aberto, ela é simplesmente incrível. O livrinho ele se encontra aberto na visão de João, esse livrinho é o mesmo que se encontra fechado na visão de Daniel. Esse livrinho que João viu é uma mensagem, é uma profecia, uma sequência de profecias do profeta Daniel. Elas permaneceriam fechadas até o tempo do fim. Hoje nós vamos ver alguns conceitos aqui, e aí, como eu já expliquei no início, nós vamos trabalhar esses conceitos, mas é necessário que você continue os seus estudos aprofundando cada um deles. Ainda no livro de Daniel, no capítulo 12, agora só que no versículo 7, eu leio assim: ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Querido, eu preciso muito da sua atenção para esse momento agora, referente a uma profecia de Daniel. O tempo do fim, ele começaria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo em profecia bíblica é equivalente a 1 ano. Então, um tempo, 1 ano. Mais 2 tempos, 3 anos. E a metade de um tempo, 3 anos e meio. 3 anos e meio em profecia, nós temos o equivalente a 1.260 anos. Mas, Wesley, o que aconteceu em 1.260 anos de história? Gente, nesses 1.260 anos da história, nós temos um período profético onde nós encontramos a supremacia papal. O que aconteceu? No ano de 538 depois de Cristo, os ostrogodos foram eliminados. Por quem? Pelo poder papal. E agora o Papa não tinha mais nenhum obstáculo para manter o seu governo no mundo conhecido daquela época. E durante 1.260 anos, o poder papal reinou sobre o mundo conhecido. Se a profecia começou no ano 538 depois de Cristo, se nós aplicarmos, então, 1.260 anos, nós vamos chegar ao ano de 1798. O que aconteceu nessa data? Em 1798, nós temos o fim da supremacia papal. Com a Revolução Francesa, o Papa Pio VI ele foi preso, aprisionado, pelo general Berthier da França. E ele chegou, então, inclusive, a falecer nesse período em que ele esteve preso. De acordo com a profecia de Daniel, as palavras seladas do livro dele, aquelas profecias, elas só seriam conhecidas, eu vou usar um termo aqui, seriam desseladas após o período de 1798. Então, esse período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 1 ano, mais 2 anos, 3 anos e meio, colocando isso em profecia bíblica, levando em consideração que cada dia equivale a 1 ano, nós temos um período profético de 1.260 anos. Então, só após esse período de 1.260 anos é que as pessoas teriam conhecimento da profecia, do que está escrito no livro de Daniel. Quando começa a profecia dos 1.260 anos? No ano 538, quando, então, os ostrogodos são eliminados, que era uma tribo ariana. Aplicado 1.260 anos, nós chegamos, então, em 1798, quando o general Berthier, a mando de Napoleão, então, invade a Roma, prende o Papa Pio VI e ele falece nessa cadeia. Então, nós estamos partindo do princípio que o tempo do fim começa em 1798, ok? Eu vou continuar aqui um pouquinho com os nossos slides, eles acabam nos ajudando muito, né,
ali na visualização do que nós estamos estudando. Então, é a partir daí que nós temos também uma promessa muito especial no Apocalipse. Apocalipse, capítulo 10, os versículos 5 e 6. Há uma promessa fantástica nesse capítulo. É um capítulo tão curto, mas tem muita coisa boa. Então, os versículos 5 e 6, eu leio assim. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou, por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Então, a partir do momento em que se cumprisse a profecia dos 1260 anos, não haveria mais demora. Usando o historicismo como método de interpretação profética, então identificamos o cumprimento das duas maiores profecias da Bíblia. Uma delas nós não vamos ter condições de estudarmos juntos. Deixa eu explicar para você. No livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, nós temos a maior profecia da Bíblia. Você já estudou esse tema? Sobre as 2.300 tardes e manhãs? Não, você não sabe o que você está perdendo. Ao estudarmos as profecias, nós encontramos simplesmente essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, o maior período profético. E encontramos ali marcadores que nos mostram o tempo que nós estamos vivendo. Na tela, você está vendo a foto, né, a representação de um homem chamado Guilherme Miller. Guilherme Miller era um fazendeiro batista que dedicou vários anos da sua vida ao estudo das profecias de Daniel. O que é interessante a respeito de Guilherme Miller? Guilherme Miller, ele chegou ao ponto de não reconhecer a supremacia divina. Na cabeça dele, Deus até podia existir, mas se ele existe, ele nos deixou aqui a nossa própria sorte. Até que um dia, servindo ao exército americano, ele que dirigia um grupamento de soldados, uma bomba caiu bem perto de onde eles estavam. Aquele episódio foi registrado por ele entendendo que não era para aquelas pessoas estarem vivas, inclusive ele, mas algo, de maneira assim, ou alguém, de maneira miraculosa, os protegeu. Foi ali que Guilherme Miller entendeu que Deus, ele existe e ele participa da história de cada um de nós. Ele voltou para casa e decidiu fazer algo muito bonito, estudar a Bíblia versículo por versículo. E ele só iria passar para o próximo versículo se entendesse o anterior. E ali, então, com a Bíblia na mão, com uma concordância bíblica, ele foi estudando versículo por versículo e só passava para o próximo quando ele entendia o anterior. Até que ele se deparou com o texto de Daniel, capítulo 8, o versículo 14. O que está escrito em Daniel 8,14, que simplesmente assim mudou a maneira de Guilherme Miller e de todos os que estavam ali nesse período, chegou a mudar e eles perceberam que algo grande estava por acontecer. Deixa eu só fazer uma referência rapidinha aqui. Nesse período de 1798 em diante, nós tivemos alguns cumprimentos proféticos que nós já estudamos aqui. Por exemplo, quais foram esses acontecimentos marcantes do século XVIII e início do século XIX? O grande terremoto de Lisboa, preste atenção na data, 1º de novembro de 1755. O escurecimento do Sol, no dia 19 de maio de 1780. E a queda das estrelas, no dia 13 de novembro de 1833. Esses acontecimentos fizeram com que as pessoas tivessem um despertamento religioso. E assim como Guilherme Miller, muitas pessoas em várias partes do mundo começaram a estudar a Bíblia. Em 1830, Guilherme Miller leu o texto de Daniel 8,14. E Daniel 8,14, agora vamos
a esse texto, diz assim: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Guilherme Miller ficou encucado com esse texto. Eram dois anjos que estavam conversando, e um disse para o outro: olha, vai passar um período de 2.300 dias, né, tardes e manhãs, que em profecia nós já sabemos que são 2.300 anos, e o santuário será purificado. Guilherme Miller, que já estava ali atento ao livro de Daniel, chegou às seguintes conclusões. Bom, o santuário ainda existe? Não, o santuário tinha sido destruído no ano 70 depois de Cristo. Então, se o santuário não mais existe, e essa profecia de 2.300 anos está falando que o santuário seria purificado, a pergunta é: que santuário é esse que seria purificado? E mais, Guilherme Miller e outros estudiosos, ao perceberem que essa profecia tinha um significado especial, se debruçaram no estudo bíblico. E eles identificaram o início dessa profecia no ano 457 antes de Cristo, e usando então agora o período total, eu tenho uma imagem aqui que eu acho que vai nos ajudar bem nesse processo. Usando o tempo, a contagem, né, profética, ele entendeu que, ao final de 2.300 anos, o santuário seria purificado. A grande pergunta é: quando começa essa profecia? E ele, então, estudou, esmiuçou e descobriu que, estudando Daniel capítulo 8, capítulo 9 e outros textos da Bíblia, de que a profecia começaria no ano 457 antes de Cristo, o que leva o final da profecia para o ano de 1844. Está vendo essa imagem aqui? Gente, esse texto aqui, esse assunto das 2.300 tardes e manhãs, merecia um único estudo. Está aqui anotadinho esse item, e eu me comprometo com vocês de estudarmos. Eu quero que você pegue a essência. Guilherme Miller, no ano de 1830, começa a estudar a Bíblia versículo por versículo. Ele chega em Daniel 8:14. Descobre que existe uma profecia de um período de 2.300 anos. Pergunta: quando começa essa profecia? No ano 457 a.C., com o decreto para que o povo de Israel pudesse voltar e reconstruir Jerusalém. Aplicando a profecia, 2.300 anos, nós vamos chegar no ano de 1843, 1844. Qual foi a conclusão de Guilherme Miller e de muitos estudiosos? De que Jesus voltaria nesse período. Agora pensa comigo. Guilherme Miller estava estudando isso no ano de 1830. Se a profecia iria terminar em 1843 ou 44, estamos falando para um homem que, estudando a Bíblia, chegou à conclusão de que Jesus voltaria dentro de 14 anos. Por que que ele chegou à conclusão de que a volta de Jesus seria justamente ao final das 2.300 tardes e manhãs? Como eu disse, o único santuário, templo que existia, ele tinha sido destruído no ano 70 antes de Cristo. E usando textos de Mateus e de Atos, qual foi a conclusão desses estudiosos, especialmente Guilherme Miller? Ora, a terra é o templo que ia ser purificado por ocasião da volta de Jesus. Com esse pensamento, com essa ideia, o que Guilherme Miller então fez? E não foi assim, de bate-pronto, viu? Porque ele estava, eu fico imaginando essa cena, Guilherme Miller, um batista, estudando a Bíblia e descobrindo, pelo estudo da profecia de 2.300 tardes e manhãs, que Jesus voltaria em 14 anos. Gente, a Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora da volta de Cristo, a não ser o Pai. E foi Jesus quem disse isso.
Eles sabiam desse texto. Mas deixa eu te perguntar, Jesus, ele sabe o dia da volta dele? Claro que Jesus sabe, ele é Deus. Os estudiosos, né, lá em 1830, entre eles Daniel, chegaram a algumas conclusões de que talvez Jesus estivesse falando de uma forma poética, enigmática, usando uma figura de linguagem. Claro que Jesus sabia o dia e a volta dele. E quanto mais eles estudavam a profecia, o texto de Daniel, capítulo 8, capítulo 9, mais ficava claro de que a vinda de Cristo se daria em 1843 ou 1844. Havia uma pequena margem ali de diferença nos estudos. Você acha que Guilherme Miller saiu pregando essa mensagem? Claro que não. Ele ficou com medo. Imagina, é a maior descoberta de todos os tempos. Mas ele fez uma oração a Deus e disse: Senhor, eu fiz aqui o estudo, está completo, mas eu só vou pregar se alguém me chamar para pregar esse assunto. Gente, ele fez essa oração. E, de repente, na porta da casa dele, alguém estava chamando. Quem era? O seu sobrinho, com um recado do pai dele, dizendo: olha, irmão Miller, o pregador de amanhã não vai poder estar conosco. Você pode nos apresentar aquilo que o senhor está estudando? Guilherme Miller saiu correndo para o fundo da casa, foi até um bosque e ali chorou na presença de Deus. Mas ele havia prometido, e agora ele cumpriria a afirmação, né, a sua promessa, pregando a respeito desse assunto. E foi aí que começou um movimento chamado Millerita, uma vez que começou com Guilherme Miller. E Guilherme Miller, junto com outros grandes estudiosos da Bíblia, e, gente, naquela época, deixa eu só dizer uma coisa interessante para você, quando alguém apresentava alguma coisa no púlpito, ele era interpelado, ele era sabatinado. E quanto mais Guilherme Miller e outros que estavam estudando essas profecias apresentavam e as pessoas rebatiam e perguntavam, mais ficava claro que eles estavam certos no estudo da profecia. As pessoas começaram a conviver e a estudar junto com Guilherme Miller e esses outros homens. Ele começou a ser chamado de igreja em igreja para poder pregar sobre a volta iminente de Cristo dentro de 14 anos. E as pessoas, queridos, foram aceitando a mensagem de um jeito tão real e tão sincero que quanto mais próximos eles estavam da data de 1843 e depois chegaram à conclusão que seria dia 22 de outubro de 1844, as pessoas começaram a vender os seus bens, entregar para os pobres. Há relatos de empresários que, por exemplo, venderam a empresa, pagou cada um dos funcionários para não ficar com nenhuma dívida, porque dentro de um pouco tempo Jesus estava voltando. Imagina você e eu, como é que foi aquele último mês antes de Jesus voltar. Os agricultores não estavam dispostos a colher as batatas, mesmo que o inverno estivesse próximo, afinal de contas, Jesus ia voltar dentro de um mês. E muitas histórias foram relatadas nesse período de pessoas que realmente acreditavam na volta de Jesus para o dia 22 de outubro de 1844. Deixa eu aproveitar e te perguntar, essa é uma mensagem doce, não é? Imagina se nós tivéssemos agora condições de dizer quanto tempo falta para a volta de Jesus. Aquela mensagem de que Jesus estava próximo de voltar foi doce para aqueles homens e mulheres que estavam estudando as profecias. No decorrer da história, faltando ali poucos dias para a volta de Jesus, houve até um episódio especial que sempre me marcou. Um pregador milerita, ele falou tanto de Jesus, ele pregou tanto, ele batizou tantas pessoas, que faltando uma semana para a volta de Jesus, segundo os estudos deles,
ele faleceu. E, gente, diz a história que ninguém chorou no sepultamento dele. Por quê? Ora, porque dentro de uma semana, Jesus voltaria e iria ressuscitá-lo, devolver-lhe para sua esposa e seus 2 filhos. Chegou o dia que as pessoas esperavam para a volta de Jesus. 22 de outubro de 1844. Sabe o que aconteceu? Jesus não voltou. Aqueles homens e mulheres, eles estavam esperando a volta de Jesus de maneira muito real. Como eu disse, deixaram seus empregos, fecharam suas empresas, não colheram nada do que tinham plantado. E essas pessoas que aguardavam a volta de Jesus, eles pertenciam a várias igrejas evangélicas. Conexão Cristã, a Batista, Metodista, não existia igreja adventista até então. E esses homens e mulheres, inclusive, eram pejorativamente chamados de adventistas, porque eles aguardavam a volta de Jesus. Chegou o dia esperado, 22 de outubro, alguns foram para os morros mais altos da sua cidade, porque queriam ser os primeiros a ver Jesus. E Jesus não veio. E o que ocorreu naquele dia, alguns historiadores, alguns estudiosos, chamam de o grande desapontamento. Já houve um grande desapontamento na história. Foi por ocasião da morte de Jesus. Os discípulos esperavam que Jesus fosse o grande Messias e de que ele ia livrá-los dos romanos. Mas quando Jesus morreu, foi morto, preso, crucificado, a esperança dos discípulos foi duramente provada. E houve ali uma situação, um momento de grande desapontamento. Mas foi desse grande desapontamento que surgiu a Igreja de Jesus Cristo. Aqueles que permaneceram firmes deram a mensagem para aquele tempo. E hoje somos beneficiados com ela. Assim também, em 1844, com um grande desapontamento, alguns, já que Jesus não voltou, eles se decepcionaram, alguns voltaram para suas antigas igrejas. Outros decidiram abandonar definitivamente esse assunto de religião. Mas um grupo permaneceu unido estudando as profecias. Afinal de contas, onde eles haviam errado? E aqui eu quero dizer para você, eles estavam certos com relação às datas. A única coisa que estava errada era o evento. Jesus, de acordo com Daniel capítulo 8, de acordo com Daniel capítulo 9, de acordo com o livro de Hebreus, não era a volta de Jesus que aconteceria em 1844, mas sim o início do ministério de intercessão de Jesus no lugar santíssimo. E essa foi uma visão que Hiram Edson teve no dia 23 de outubro de 1844, um dia depois do grande desapontamento. O que aconteceu? Esse grupo que permaneceu unido, fruto de pessoas de diversas religiões, mas esse pequeno grupo que ficou reunido, eles iam de casa em casa orando uns pelos outros. E Hiram Edson estava indo justamente para confortar um grupo de estudiosos da Bíblia, quando, em meio a um milharal, ele teve uma visão, um insight, onde ele viu Jesus passando do santo para o santíssimo. E ele voltou correndo para estudar, e ali ele entendeu que no dia 22 de outubro, o que aconteceria, não é, né, nesse caso, o que devia ter acontecido, não era a volta de Jesus ao planeta Terra, mas o início do ministério intercessório de Jesus por mim e por você no santuário celestial. Como eu disse, é um assunto que vale muito a pena estudarmos. Eu vou lançar um desafio aqui. Se você que está acompanhando esse estudo, falar assim, Wesley, eu quero conhecer mais a respeito dessa profecia das 2.300 tardes e manhãs e sobre o que aconteceu em 1844. Eu vou deixar meu telefone aqui na descrição, né, ali nos comentários, e se vocês toparem,
nós vamos escolher um dia, mas aí vamos precisar de pelo menos 1h30 para nós estudarmos a profecia das 2.300 tardes e manhãs e também para estudarmos sobre o que aconteceu em 1844. Combinado? Gente, então, para aquelas pessoas que viveram de 1830 a 1844, saber que Jesus voltaria tão breve era uma mensagem doce. Mas lá em Daniel, em Apocalipse capítulo 10, é-nos dito de que quando João comesse daquele livro, e comer quer dizer estudar, entender, olha o que aconteceu. Diz assim, ó, no versículo 8. A voz que eu vi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo, vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me disse, toma-o e devora-o, ou seja, estude. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. O que é o cumprimento desse texto? Quando eles estudaram, sabendo que Jesus viria, foi uma mensagem extremamente doce. Mas, por ocasião de chegar na data então marcada, aquilo se tornou amargo para eles. Gente, foi dessa decepção que surgiu um grupo de pessoas que continuaram estudando a profecia. E Apocalipse 10:11 nos diz algo muito precioso. Mesmo diante de tal decepção, qual foi a mensagem ouvida por João? Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. A obra, iniciada em 1844, estava apenas começando. E realmente, gente, o que aconteceu em 1844 deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Exatamente. E eu quero muito estudar isso com você. Quero muito mesmo. No dia 22 de outubro de 1844, aquelas pessoas que continuaram unidas estudando e continuaram sendo chamados de adventistas, diga-se de passagem, no primeiro momento de forma pejorativa, eles estudaram as profecias, entenderam a mensagem de Deus para aquele tempo. E foi em maio de 1863 que foi formalizada a criação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por que Igreja Adventista? Porque cremos na breve volta de Jesus a esse mundo. Adventista vem do verbo advir, que vai voltar novamente. Por que do sétimo dia? Porque o sétimo dia é o quarto mandamento da lei de Deus, dos 10 mandamentos, que continuam valendo para os nossos dias. Queridos irmãos, deixa eu olhar para você antes de irmos para o fim do nosso estudo. Espera aí só um pouquinho. Antes do nosso momento aqui das nossas decisões. Deus tem um povo, Deus tem uma mensagem, Deus tem um recado especial para o mundo antes da volta de Jesus. O convite que eu quero fazer, em primeiro lugar, para você, no nosso estudo de hoje, é de que possamos nos aprofundar mais no estudo da palavra de Deus. Entender que nós estamos vivendo os dias finais da história desse mundo. E que não podemos ser indiferentes ou simplesmente achar que essa mensagem é para os outros e não para mim e para você. Se estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo, qual é a mensagem de Deus para esse mundo? Você sabe? Você sabe? Qual é a última mensagem de Deus para esse mundo? E outra, tão importante quanto essa pergunta, quem vai dar essa mensagem ao mundo? De acordo com Apocalipse 10, versículo 11, aqueles
que entendem o momento que nós estamos vivendo, estariam reunidos e atentos para dar a mensagem a esse mundo. Apocalipse capítulo 10, irmãos, queridos amigos que estão estudando a Bíblia com a gente, é a certidão de nascimento do povo remanescente. O povo que tem a missão de preparar as pessoas para a volta de Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta, especialmente para você que foi convidado por algum irmão para estudar a Bíblia aqui conosco. Nós estamos na lição de número 7. Você já fez 6 lições anteriores. Me diga, você já conhecia essas mensagens? Eu vou ser mais sincero ainda. Na igreja onde normalmente você frequenta, as pessoas estudam o livro de Daniel e Apocalipse. Esses assuntos que envolvem a história da igreja é comumente estudado por você? Então, deixa eu te falar. Como igreja adventista do sétimo dia, nós entendemos que temos uma missão muito clara de preparar essa geração para a volta de Jesus, à luz do que está escrito em Apocalipse, capítulo 14. Mas, não se antecipe, nós vamos estudar Apocalipse 14 ainda um pouquinho mais para frente, especialmente na lição de número 12. Aí você vai saber quais são as 3 mensagens de Deus para esse mundo, para esse momento. Inclusive, você já está recebendo algumas dessas mensagens. Mas, hoje, eu quero finalizar, e eu vou voltar aqui para o nosso PowerPoint, para a sua declaração de fé. E deixa eu aproveitar, senão eu esqueço, cabeça igual de criança, né? Eu vou deixar aqui nos comentários do YouTube o link para você responder que fez o estudo, para concorrer ao sorteio de 2 livros. Dessa vez eu vou sortear esse livro aqui, Fomos Planejados, tá? É a maior descoberta científica de todos os tempos, Marcus Eberlin, um grande estudioso, um homem realmente da ciência e que mostra, através dos estudos e utilizando também a Bíblia, de que nós somos planejados, não somos frutos do acaso. E também vamos sortear mais uma edição maravilhosa desse livro, que está aqui, O Mistério da Profecia. Beleza? Então, eu vou deixar aqui do lado. Vou deixar meu telefone também. Se você já tem, ótimo. Mas aí é o desafio. Eu quero formar um grupo de pessoas aqui para nós fazermos um estudo extra sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs e sobre o que aconteceu em detalhe em 1844. Se você quiser participar, me manda uma mensagem dizendo, pastor, eu quero. Aí eu vou formar uma lista e nós vamos marcar o dia para o estudo. Beleza? Combinado? Eu quero estudar isso com você. É um tema muito gostoso. E agora, então, quero colocar diante de você essa declaração de fé. E aí, eu vou ler os comentários, aqui do YouTube. Então, eu queria que você desse, ao final, um único sim. Você vai assim, 3 vezes sim. Sim, sim, sim. Tá bom? Acredito que estamos vivendo no tempo do fim e que em breve Jesus voltará. Você crê nisso? Eu creio. Segundo, quero agradecer a Jesus por estar no santuário celestial neste exato momento, trabalhando em prol da minha salvação. Você quer agradecer a Jesus por isso? Lembre-se, Jesus está agora, neste exato momento, à direita do Pai, sendo o nosso intercessor. Terceiro, desejo fazer parte do povo de Deus, a igreja remanescente, entregar a minha vida a Jesus e me preparar para a sua vinda. Vou te perguntar, é o seu desejo? Você está disposto? Você está disposta? Bom, quero até aproveitar, esses são os primeiros a saberem. Hoje é dia 17 de outubro. No dia 19 de novembro, nós vamos ter uma cerimônia de batismo na Igreja Adventista do Lago Sul. São pessoas que estão entregando a vida a Cristo
querem fazer parte do povo remanescente e preparar-se para a volta de Jesus. Eu te convido, se você ainda não é batizado, a fazer um plano de se batizar e entregar o seu coração a Jesus. E quem sabe dia 19, ou então quem sabe em dezembro, você oficializar esse seu momento com Deus. Mas e aí? Eu vou ler, hein? Eu vou ler os comentários lá aqui no YouTube, e eu quero ver você dizendo sim, 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 eu acredito, eu quero, eu desejo. Pode ser? Fico aguardando. Amigos, eu estou muito feliz de poder estudar a Bíblia com vocês nas segundas. Repito, hoje nós estamos com o estudo gravado, porque estamos numa semana de oração, e saiba que lá nós estamos orando por vocês também, certo? Pelos estudantes do livro do Apocalipse. E na próxima segunda estaremos unidos, tá bom? Juntos de novo, no ao vivo, né? E nós vamos estudar a lição de número 8, tá bom? Eu conto com você. Posso fazer uma oração? Vamos falar com o Pai? Querido Deus, muito obrigado. Que privilégio estudarmos a Bíblia juntos. Ainda mais descobrirmos que Jesus está intercedendo por nós, de que está próximo de voltar a esse mundo e de que ele tem um povo remanescente para pregar uma mensagem a esse mundo. Nós, Senhor, queremos fazer parte desse povo e queremos dar a mensagem que o mundo tanto precisa. Nos abençoa e nos guarda. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Gente, um forte abraço a todos. Nos encontramos na próxima segunda e estou esperando o seu contato, viu? Fiquem na paz de Jesus. Até mais.